Vivemos em uma sociedade considerada machista. Isso se manifesta em diversos problemas como a desigualdade de direito entre homens e mulheres, altos índices de violência, assédio e estupro, identificação da mulher, diferença salarial e muitos outros efeitos. Mas afinal, você sabe o que é machismo? O machismo é o preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direito entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino. Ou seja, é uma opressão, nas suas mais diversas formas, das mulheres feita pelos homens. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode ou não deve se portar e ter o mesmo direito que um homem, ou que julga uma mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Podemos citar como exemplo Mae Carol Jemison, a primeira astronauta afro-americana em 1992. Ela voou para o espaço a bordo de Endeavour, tornando-se a primeira mulher afro-americana no espaço. Mas até chegar à NASA, ela passou por um longo processo tendo que desconstruir um preconceito racial e o machismo que era algo muito evidente naquele tempo. Cientista, engenheira química, médica, professora e astronauta. A doutora Mae Jemison tem sido a forte defensora da ciência e tecnologia. Nascida em Decatur, Alabama, em 15 de outubro de 1956, Mae Carol Jemison é a filha mais nova de Charles Jemison e Dorothy Jemison. Seu pai foi supervisor de manutenção para uma organização de caridade e a mãe foi professora de inglês e matemática em uma escola de ensino fundamental em Chicago. Jemison teve paixão pela dança desde pequena, aprendeu danças africanas e japonesas, além de balé, jazz e dança contemporânea. Ela entrou no ensino médio aos 12 anos e participou das líderes de torcida e do clube de dança contemporânea. Durante seu tempo na Morgan Park High School, ela se convenceu que queria seguir a carreira em engenharia biomédica. Quando ela se formou no ensino médio em 1973, ela entrou na Universidade de Stanford, com uma bolsa de estudos de realização nacional aos 16 anos. Havia muito poucos alunos negros e com frequência sofria discriminação dos professores. Em entrevista, Jemison declarou que foi difícil entrar na faculdade tão nova, mas que a sua arrogância juvenil pode ter ajudado e que alguma arrogância é necessária para mulheres e minorias terem sucesso em uma sociedade dominada por homens brancos. No último ano de faculdade, ficou dividida entre cursar medicina ou tentar dança profissional após a graduação. Durante a faculdade também estudou assuntos relacionados a seus interesses infantis no espaço e começou a considerar tentar a NASA. Jemison cursou medicina na Cornell Medical School e durante o treinamento viajou para Cuba conduzindo um estudo e para a Tailândia, onde trabalhou em um campo de refugiados do Camboja. Também fez parte dos Flint Doctors no leste da África. Durante os anos na Cornell, continuou a estudar dança. Após se formar em medicina em 1981, fez residência no Los Angeles Coast School Medical Center e trabalhou como clínica geral. Juntou-se aos Peace Corps em 1983 e serviu como oficial médica até 1985 como responsável pela saúde dos voluntários da organização na Libéria e Serra Leoa. Mas o seu marco mais importante para a história foi quando ela se tornou a primeira afro-americana a ir ao espaço. Jemison sabia desde nova que queria estudar ciência e ir para o espaço. Os seus pais deram apoio a essas ambições, mas ao contar a uma professora de jardim de infância que queria ser cientista, esta perguntou: "Você não quer dizer enfermeira?" Jemison relata: "Não há nada de errado em ser enfermeira, mas não era o que eu queria ser." A falta de mulheres astronautas representava uma frustração. Todo mundo estava animado com o espaço, mas eu me lembro de ficar muito irritada por não haver mulheres. Após o seu retorno aos Estados Unidos em 1985, Jemison fez uma mudança de carreira e decidiu seguir um sonho que nutria por muito tempo. Em outubro, ela se inscreveu no programa de treinamento de astronautas da NASA. Em 4 de junho de 1987, Mae Jemison se tornou a primeira mulher afro-americana a ser admitida no programa de treinamento de astronautas da NASA. E, em 1992, foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Ela viajou a bordo do ônibus espacial Endeavour, na missão STS-47, e, durante os 8 dias em que esteve no espaço, Mae Jemison conduziu experimentos sobre a falta de peso e enjoo de movimento na tripulação e em si mesma, totalizando 190 horas no espaço.
Após seu voo histórico, Jameson observou que a sociedade deve reconhecer o quanto as mulheres e membros de outros grupos minoritários podem contribuir se tiverem oportunidade. Depois de servir na NASA, de 1987 a 1993, Jameson fundou o Jameson Group Inc., que desenvolveu o Alafia, um sistema de telecomunicações por satélite. O objetivo deste sistema era melhorar os cuidados médicos nos países em desenvolvimento. Foi professora no Programa de Estudos Ambientais da Universidade de Demont, onde dirigiu o Instituto Jameson para o avanço tecnológico nos países em desenvolvimento.